Olá pessoal, meu nome é Joana Monteleone, eu sou editora e historiadora, escrevi minha tese de doutorado sobre história da moda no século XIX e participo do grupo NEME aqui da UERJ. Eu vim aqui contar um pouco da minha pesquisa nova que eu estou fazendo sobre história da moda depois de muitos anos. Estou feliz em voltar a esse tema que eu gosto tanto e que me ocupou tanto durante o doutorado. E nesse novo tema eu acho ainda super instigante, né? E acho ele muito interessante porque ele parte de uma questão contemporânea que são os brechós. Então eu resolvi estudar os brechós no século XIX, a ideia de brechó no século XIX. Ver se ela existia, ver se ela não existia, ver como os brechós funcionavam, ver como as roupas das pessoas, as roupas usadas das pessoas eram aproveitadas, o que acontecia com essas roupas. Eu parti dessa ideia de um livro que eu gosto muito, que é esse aqui, que é O Povo de Paris, do Daniel Roche. Vocês provavelmente conhecem eles de outros livros, mas esse livro é super interessante e ele tem um pedaço aqui que é sobre o vestuário popular, que é o capítulo 6, Morar e Consumir, que me deu muitas ideias sobre as roupas usadas no Império, né? Ele fala sobre a França e eu resolvi pesquisar o Império Brasileiro. Eu parti, como eu faço em muitas pesquisas, do nome brechó, que significa brechó. E tive uma surpresa ao perceber que brechó vem de uma corruptela de um nome que é Casa de Belchior. As casas de Belchior eram os lugares onde se vendiam coisas antigas e usadas desde o final do século XVIII, mais ou menos meados do comecinho do século XIX, já se chamavam casas de Belchior ou brechós. Então, comecei a fazer a pesquisa num lugar que eu gosto muito, que é a Hemeroteca Digital, ou seja, comecei a ler os jornais antigos do Rio de Janeiro para saber se eles se referiam aos brechós, se eles falavam das casas de Belchior e como eles falavam. A ideia de estudar roupas antigas também veio a partir de um outro livro interessante que chama O Casaco de Marx, que justamente fala dessa relação que a gente tem com as roupas usadas e que a gente de alguma maneira veste novamente. Eu encontrei um material muito rico na hemeroteca. Encontrei inclusive uma legislação que norteia a venda de objetos usados a partir de 1800, acho que a legislação é de 1836, já bem no começo do século XIX. E obviamente, eu tenho uma inspiração também, eu acho, de pensar essas coisas antigas a partir de um filósofo alemão chamado Walter Benjamin, que também gosta desse tema. Assim. Então, a partir do Benjamin, eu quis pensar essas várias camadas de historicidade que tem na ideia de roupas antigas, né? O que é uma roupa antiga num tempo antigo do século XIX? Ou como essas roupas circulavam pela cidade, circulavam pelas pessoas, como as pessoas se apropriavam dessas roupas e se inseriam num mercado muitas vezes informal, né? Mas legislado pelo Estado, ou seja, o Estado fez leis que regulamentavam e cobravam impostos dos estabelecimentos que vendiam não só roupas, mas coisas usadas. E eu percebi também que geralmente essas duas coisas vinham juntas, as roupas e as coisas usadas. A gente tem também, que foi uma das fontes que eu gostei de utilizar, e eu gosto sempre de fazer nas minhas pesquisas, a literatura, norteando e dando sentido a essas palavras. Então, Casa de Belchior aparece, por exemplo, no Machado de Assis, que é interessante da gente ver. E no sentido exatamente que a gente pensa de casas antigas e de roupas usadas.
Outros autores e viajantes falam dessas lojas de antiguidades, muitas vezes que vendiam coisas mais baratas e que podiam ser mais acessíveis. Se a gente for pensar, eu acho que é um dos caminhos que eu tô tomando, ainda tô no meio da pesquisa, né? Então, é interessante falar disso. Se a gente for pensar, essas roupas antigas nos remetem muitas vezes a ideia do que é história, né? Do que é antigo, do que foi feito. E tem muitas camadas de significado que nos levam, como a gente viu no livro do O Casaco de Marx, a ideia de morte, né? A ideia de usar a roupa de alguém que já morreu. Isso também é uma camada interessante para a gente pensar como pesquisadora, né? As roupas que não cabiam nos inventários ou que eram vendidas depois que alguém morreu e outras pessoas compravam. Como elas se relacionavam com essas roupas? Como essas roupas voltavam a circular na cidade? Tem uma relação muito grande também com o comércio popular, né? O consumo popular, porque essas roupas são vendidas mais barato e as pessoas compravam ou às vezes refaziam e reutilizavam as roupas, né? Muitas vezes essas compras eram de vestidos negros ou vestidos pretos para luto, que as pessoas, quando terminavam o luto, se desfaziam dos vestidos pretos, algumas vezes, e esses vestidos iam parar nas casas de Belchior,